Mr. Clean, tell me, is that really you? I wonder what you've done to become so big and dumb. But I know you can change your lifestyle once again. E aí, pessoal, bem-vindos à quarta edição do Pilha de Gibis, podcast com qualidade do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Vitor Azambuja. E aí, pessoal, novamente um prazer. E com o Dãozinho. Bicho, eu tô cansado de acordar cedo por nada, viu? Fiquem avisados. Como por nada. Vamos para as nossas leituras da semana. Vitor, o que você anda lendo aí? O que você quer destacar dessa semana? Então, como a gente sempre diz, a pilha só cresce, né? Mas tem uma coleção que há muito tempo eu quero falar dela. Não é nenhuma novidade, mas ela continua saindo e acho que esse ano ela chegou assim tá no auge dela. Que ela não tem um nome oficial, mas convencionalmente a gente chama de Disney de luxo ou Disney capa dura, que é uma coleção que a Abril começou a lançar já faz uns anos, já vai fazer uns 3, 4 anos. O primeiro volume, eu me lembro, é aquele O Mistério dos Signos, que é ruim. Esse é dos patos também, esse eu não conheço. Você não é o fãzinho que tem tudo, é o maior conhecedor de Disney do mundo, tem até a orelhinha do Mickey e não sei o quê, e não comprou o primeiro? O maior fã da Disney é o nosso amigo Marcos Ramone, colaborador lá Deboche, colaborador lá do Universo HQ. Nosso é muita gente. Um abraço pro Marcos Ramone. E, cara, eu não sou fã de quadrinhos Disney, e eu nunca parei pra ler gibi da Disney quando criança. Eu fui ler alguma coisa da Disney já depois de adolescente, adulto, e inclusive por insistência do Ramone. Eu lembro que teve aquele festival internacional de humor e quadrinhos, o FIC, que acontecia lá em Recife. Veio o Dom Rosa, é um dos desenhistas clássicos dos patos, né? Ele é considerado o herdeiro do Karl Barks, né? Deixa eu me levantar aqui que você falou Dom Rosa, eu me ajoelhei aqui, peraí, deixa eu sentar. E ele é o autor da saga do Tio Patinhas, né? Que foi o que contou a história do Tio Patinhas. Eu comecei a ler com ou foi Mônica ou foi Pato. Eu me lembro que eu não sabia ler, eu já tinha uns almanac Disney, verdades, que eu ficava incomodando todo mundo pra ler, que eu gostava muito. Essa saga do Tio Patinhas, cara, ela pega elementos das histórias do Karl Barks, e o Dom Rosa, ele tenta construir uma cronologia pra toda o que seria a origem, né, do Tio Patinhas. Não, é considerado canônico, mas não é, porque a Disney, ela tem publicação em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O Brasil por muito tempo produziu histórias na Abril da Disney, né? Porque na verdade não existe uma Disney editora, ela licencia os personagens e as editoras fazem. A saga dos Tio Patinhas, olha, eu vou correr o risco de falar bobagem, mas ela foi feita na Dinamarca pela Egmont, pelo Dom Rosa, contratado pra trabalhar pra Egmont. As histórias do Karl Barks, elas são americanas. Eu não me lembro agora qual foi a editora que licenciava a Disney na época do Karl Barks. Essa saga do Tio Patinhas, ela é tão boa, mas tão boa que eu vejo ela na Amazon, eu quase compro de novo, sabe? Toda vez que eu vejo ela em promoção. Eu comprei depois esse volume capa dura da saga do Tio Patinhas, eu comprei, ainda tenho esses dois formatinhos da editora Abril, eu ainda tenho, e acabei comprando esse capa dura, que eu não tava achando, não tinha mais na Amazon, não tinha mais em loja nenhuma pra comprar, eu acabei achando numa comic shop no Mercado Livre, que tava vendendo pelo preço de capa, e mais o frete, né? Acabei comprando porque não achava em lugar nenhum, e tipo, eu fechei a compra num dia, 2 dias depois chegou na banca. Eu comprei na banca porque essa ainda é da fase antes da Amazon começar a vender isso, né? Eu paguei o preço de capa, rindo, achei, não é um preço absurdo, era R$60, se eu não me engano. Agora já tá R$69,90, mas você acha por praticamente metade do preço na Amazon. Eu já vi ela por R$29,90 na Amazon. Olha, uma compra que eu recomendo, assim, dá pra comprar de olho fechado. Ah, mano, eu não conheço Tio Patinhas, mas essa é a graça, amigo, não precisa conhecer. Você pode pegar qualquer um desses encadernados e ler ele separado. Vai ter um contexto, tem textos introdutórios muito bons que vão te dar esse contexto, mas se você não quiser ler, quiser pular e ir direto pra história, pode ir. Dá pra ler tranquilo. E assim, só já é uma segunda leva de lançamentos, assim, meio que em formato de luxo da editora Abril, porque há um tempo atrás ela lançou aquela coleção, a obra completa de Karl Barks, né? Era encadernado
publicados de capa cartonada, papel couché, papel bom e tal. E eu tenho até a edição 12, ficou difícil de achar aqui em Maceió, já não ia pra toda a banca. Eu acabei comprando até a edição 12, eles queriam publicar isso de maneira cronológica, né? Todas as histórias produzidas pelo Karl Barks. E foi também eu acho que eles chegaram a concluir essa coleção. Agora eles estão lançando essa coleção, se eu não me engano, é da Fantagraphics, né? Daquela editora americana, se eu não me engano, é da Fantagraphics. São 10 volumes que também visa publicar tudo que saiu do Barks, mas num formato um pouco mais de luxo, capa dura, se eu não me engano, cores originais, aquela coisa bem chapada mesmo, mas não chegou a ser recolorido, mas foi remasterizado, né? Tá muito bonita essa coleção. Essa primeira que você falou aí, eu comprei as 4 primeiras, que vinha até uma caixinha, né? Estilo esse da coleção histórica da Marvel, que você montava. Acho que até lá em casa ainda, na casa dos meus pais, deve estar lá, as 4 primeiras. Ou eu dei pros meus sobrinhos, não lembro agora. Essa eu tenho até o 20, deve falhar uma ou duas, e acabei parando de comprar também por grana na época. Não era caro, mas pros meus padrões era. Eu gostaria de ter essa coleção completa, embora esteja saindo de novo, porque as cores dessa coleção, embora não fossem originais, e eu gosto muito de ver o material original, como era na época, mas eram cores muito bonitas, era um trabalho de colorização muito bem feito, assim, sabe? A questão da Panini, ou da Abril com a Disney é meio que uma questão de honra, né? Porque a editora começou com Disney, né? Pato Donald. Abril, a primeira publicação da editora Abril é Pato Donald. Isso. Então é meio que uma questão de honra da Abril manter a publicação, tanto é que eles hoje ainda mantêm a publicações de banca, né? Da Disney. Eles ainda lançam muita coisa em banca da Disney. Sim, não, eles têm toda a linha, acho que são as revistas com maior numeração no Brasil, não sei se compara com o Tex, porque acho que Tex tá mais tempo publicado em sequência, mas o Pato Donald dele saiu a revista aqui com o nome Pato Donald antes mesmo de sair nos Estados Unidos, alguma coisa com esse nome, né? Agora sim, eu nunca li nada assim de fora dos patos da Disney, né? E assim, até os desenhos eu prefiro muito mais um Pato Donald do que um Pateta, do que um Mickey. Eu sempre achei o Mickey muito chato e eu não sei como são os gibis do Mickey ou os gibis do Pateta. Eu lia muito Zé Carioca em consultório, né? Você vai em consultório de dentista, médico, sempre tem um Zé Carioca lá dando sopa. Produzido no Brasil, História do Zé Carioca, embora o personagem não seja de criação brasileira, né? Ele aparece naquele curta Você Já Foi à Bahia, que é um curta produzido pela Disney, que eu comprei esse DVD pelo valor histórico, porque o desenho em si não é tão bom, mas vale muito a pena ver a origem do Zé Carioca ali. Tem o meu conterrâneo aqui, que infelizmente já faleceu, Renato Canini, tem histórias maravilhosas da Carioca. Ivan Seidenberg, que continua sendo volta e meia essa história dele nessa coleção de luxo. Então, cara, tem muito material bom produzido pela Abril, tanto do Zé Carioca quanto dos Patos. A Abril, eu tava lendo nesse último volume aqui que chegou, eu já nem foi pra pilha, já foi direto pra cabeceira, que é Tio Patinhas 70 anos, comemorando os 70 anos da criação do Tio Patinhas pelo Karl Barks. A Abril produziu 380 histórias da Patada, que era o jornal do Tio Patinhas. Que eu até achei que a Patada era brasileira, não era, descobri que é americana, mas popularizou muito aqui no Brasil essas histórias do Donald e do Peninha, né, repórter. Pois é, se eu não me engano, o Peninha não é criação brasileira, mas o sobrinho do Peninha, o Biquinho né? Eu acho que sim, acho que o Biquinho é. Sim, eu nunca parei pra ver a história do Peninha. O Morcego Vermelho, que é a persona heróica do Peninha, também é brasileiro. Como eu falei que minha mãe gostava de ler gibi da Disney, ela me falava que ela adorava as histórias do Peninha com o Biquinho. E eu nunca parei pra ler essas histórias. Me falavam que ela falava que era muito divertido, muito engraçado. Cara, o Peninha brasileiro é o americano eu li a história de origem dele há uns anos atrás, em algum especial do Pato Donald. Acho que até saiu num formatinho há um tempo atrás. Acho que não lembro se saiu um do Peninha ou era só do Morcego Vermelho. Acho que era só do Morcego Vermelho. Era muito bom. As histórias brasileiras, olha, eu não tô falando por ufanismo, por memória afetiva, porque eu releio isso volta e meia. É muito legal. Inclusive tem a Patinhas da origem do Tio Patinhas feita no Brasil, que chama a História de Patópolis. Basicamente você tem 3 grandes histórias de origem, assim, dos patos, né? Essa saga do Tio Patinhas, que seria o cânone, né? Embora isso não se aplique muito aos quadrinhos Disney.
Você tem a História e Glória da Dinastia Pato, que é uma saga italiana, que é muito legal. É uma das minhas histórias favoritas, assim. Também tem vários formatos essa história. Você tem a História de Patópolis, que é a versão em português, que contando a história da cidade, acaba contando um pouco da origem dos patos. Então, assim, respondendo a sua pergunta de maneira bem longa, depende do que você tá lendo. Tem histórias Disney muito boas e muito ruins. Depende de quem fez, depende de quem é o autor, depende de que época saiu, porque não existe uma coisa, isso aqui é tudo de uma editora só. Não tem isso. E o legal nesse trabalho de resgate que a Abril tá fazendo é que ela sempre tem inclusive nos que saem em banca formatinho, os Disney Big, Disney Jumbo, os especiais mesmo, sempre tem um índice ali dizendo onde foi produzida a história, quem são os autores, qual foi o primeiro ano de publicação dela, inclusive no Brasil, porque essas histórias são muito republicadas, né? Tem muita abundância de material, mas também tem muita republicação. Eles acharam um nicho de mercado muito legal, né? Eles criaram, né, cara? Esse nicho é deles. Isso quadrinhos dizem no Brasil, Abril Jovem. Não teve outra editora. Então, é um mérito total deles. Estão sabendo trabalhar nisso, dos patos, além dessa coleção do Pato Donald, que é a do Karl Barks, que tá saindo ainda. Eu acho que saíram 4 ou 5 volumes até agora. Se eu não me engano, a coleção original são 10 volumes. E eles já lançaram metade disso. Isso, essa do Pato Donald, que são as histórias do Karl Barks. Mas eles já lançaram coisa do Pateta, já lançaram coisa do Mickey. Eu vi que eles republicaram algumas coisas no formato original, que é aquele Manual do Escoteiro Mirim. Isso, que também é uma criação, não é brasileiro, mas tem bastante dedo de brasileiro. Eles estão lançando são 21, 22 manuais que eles lançaram em 71, acho. São 22 manuais que eles estão relançando agora em formato facsímile, com pouquíssimas alterações, só para adequar a legislação, alguma coisa assim. E olha, isso aí tá vendendo mais que pão quente, porque muita gente tem uma lembrança boa e é um material legal mesmo. Se você, quem tem filho pequeno, vale a pena dar uma olhada nessa coleção, viu? Eu comprei pro meus sobrinhos isso aí, esse Manual do Escoteiro Mirim, eu acho. Eu comprei e mandei até lá pra Maceió, meu pai entregou a eles. Saiu até um volume, saiu também do Manual do Professor Pardal, tem muita coisa. São variados. Do Escoteiro Mirim só tem nos anos 80 ou 92, pouco antes, 87 acho, saiu a Biblioteca do Escoteiro Mirim, que eram vários volumes com nome manual, aliás, Biblioteca do Escoteiro Mirim, que na verdade pegavam esses manuais e remontava, né, espalhava como se fosse o próprio manual do Escoteiro Mirim que a gente vê nos quadrinhos, que tem de tudo, né, é o guia do Mochileiro das Galáxias versão papel impresso, né, deve ser uma letrinha bem pequena, porque tem tudo lá. Eu tive essa coleção, se eu não me engano, foi meu tio que passou pra mim, deve estar ainda lá na casa da minha mãe, isso daí, em algum lugar, mas era muito, muito legal, tinha experiência pra você fazer em casa, era uma coisa assim, bem pra criança mesmo, mas muito, muito bem feito, muito bem produzido. É aquela coisa, tinha manual de brincadeira que você podia fazer na época, né, que criança brincava na rua, né? Esse almoço aí que estão fazendo, vai ser pato também ou vai ser outra coisa? Então, bato cada porra aí na cozinha, vai ter pato hoje. Almoço. Só pra encerrar esse assunto da Disney, pessoal, eu lembro aquele desenho DuckTales, passava no SBT durante muito tempo, inclusive estão fazendo uma versão nova. Muitas das histórias do desenho é baseado em algumas das histórias do Karl Barks, né, com o Tio Patinhas. Sim. Tanto que, na verdade, sério, compra esse encadernado Tio Patinhas 70 anos, que dá muito contexto. O DuckTales, ele bebe muito do Karl Barks, embora sejam adaptações, evidentemente. Tem alguns episódios muito parecidos com as histórias. E ele vem da popularidade dos Indiana Jones. E aí você pensa, então estavam copiando Indiana Jones? Não. George Lucas copiou Karl Barks. Tem cenas do Indiana Jones do primeiro e do segundo filme, a Caçadores da Arca Perdida e o Templo da Perdição, que são tiradas das histórias do Karl Barks, e o George Lucas já confessou que ele era fã de Karl Barks. Inclusive já fez um trabalho em homenagem ao Karl Barks. Então, assim, tem muita história por trás dessas historinhas em quadrinhos, sabe? E o DuckTales teve um volume nessa coleção capa dura. Não é o melhor, viu? As histórias do DuckTales aí fizeram o caminho inverso, né? Os quadrinhos inspiraram o desenho e depois o desenho inspirou os quadrinhos. Tem historinhas bacanas, mas não é o melhor exemplo de história que você vai achar nessa coleção capa dura. São histórias americanas, se eu não me engano. Tem até uma que é a primeira, com o roteiro do Marv Wolfman, que não é tão legal assim. Eu, particularmente, prefiro o original do Karl Barks, ou até algumas italianas que são bem bacanas, que estão
estão saindo nessa coleção. É uma coleção que tá fazendo um resgate muito legal de quadrinhos Disney. Já é o terceiro formato, né? Eles começaram com formato de sagas fechadas, ou então edições em homenagens a Marcos, saiu do Zé Carioca, saiu do Pato Donald, agora saiu do Tio Patinhas. E aí eles começaram a lançar essas completas do Karl Barks inspirada na Fantagraphic, que é um pouquinho diferente, o papel já é diferente, as cores já são diferentes, o formato dela, a montagem dela é diferente. E eles estão lançando também num formato horizontal de tira de quadrinhos as tiras do Mickey, né? Que aí é mesmo a origem da Disney nos quadrinhos, né? O Mickey popularizou nos curtas que passavam no cinema de desenho animado, e aí começaram a produzir histórias em quadrinhos pra sair no jornal, algumas até assinadas pelo próprio Walt Disney, e essas histórias são muito clássicas. Vale muito a pena você conhecer. Compra lá o primeiro volume quando achar numa promoção e ver se gosta, embora os mais clássicos sejam os posteriores, que já tem o Floyd Gottfredson, que são os caras mais famosos que trabalharam com o Mickey, né? Olha, muito legal o trabalho que a Abril tá fazendo com os quadrinhos Disney no Brasil, e pelo visto tá dando certo, né? Porque eles só anunciam, eles botam praticamente um capa dura desses normais formato americano por mês na banca, e um ou dois desses do Mickey de resgate de tiras. Bem legal. A gente falando dessa questão de resgate, de republicação de material antigo, uma coisa que a gente tava falando em off e que não vai, a gente nunca mais vai ver republicado, são aqueles encontros da Marvel e da DC, né, que aqueles que saíram lá no, se eu não me engano, meados dos anos 70 ou anos 80, que foram os primeiros crossovers entre as duas editoras, né, que é aquele foram dois encontros do Superman com o Homem-Aranha, um do X-Men com os Novos Titãs e o do Hulk com o Batman, né, que por conta dessa picuinha entre as duas editoras, eles acabaram fazendo vários trabalhos depois, principalmente ali nos anos 90, que foi o que culminou isso, né, que foram aquelas minisséries Marvel vs DC, que gerou o Amálgama e aqueles outros encontros antes da Marvel vs DC. E assim, a última coisa que tem publicada dessas duas editoras é o Liga da Justiça vs Vingadores, né, que também nunca mais vai ser republicado, mas principalmente, pelo menos esse tem um formato americano. Agora esses primeiros encontros que tem coisas muito legais ali, a gente não vai ver mais, né? Até olhando aqui, o primeiro do Superman com o Homem-Aranha saiu em 76, ele foi escrito pelo Jerry Conway e desenhado pelo Ross Andru. O Homem-Aranha e o Superman, eles lutaram contra o Dr. Octopus e o Lex Luthor. A edição 2 foi a dos X-Men com os Novos Titãs. A história original é de 82 e ele é escrito pelo Chris Claremont e desenhado pelo Walt Simonson. E, cara, pra você ver, eles juntaram Darkseid contra a Fênix Negra. Então, quer dizer, só isso não tem equipe que consiga barrar os dois juntos, né? Faz muito tempo que eu li isso daqui, mas a cena que me vem à cabeça toda vez que eu penso nesse encontro é uma página dupla que tá o Ciclope apertando a mão do Robin, a Kitty Pryde meio que de olho no Mutano, se eu não me engano, meio que paquerando o Mutano, e o Colossus meio com ciúme daquilo, né? Isso aí tem um precedente que a Estelar beija o Colossus pra aprender o russo, né? Isso, é verdade. Uma língua nova, ela vai e beija o Colossus e aí a Kitty Pryde faz o seu vídeo, né? Essa página que você falou, essa página dupla é uma coisa linda, viu? O desenho é espetacular, viu? Aí a edição 3 dessa minissérie é talvez o encontro mais inusitado, que é o Batman com o Hulk. Tem aquela clássica cena do Batman dando um chute na boca do estômago do Hulk, deixando o Hulk sem ar. E o Hulk sentiu. Cara, a capa dessa edição já é uma coisa linda, viu? Assim. O desenho é escrito pelo Len Wein, né? E a arte maravilhosa do Garcia Lopes. Ele foi publicado aqui originalmente em 81, DC Special Series, número 27. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que era assim, era 2 em 2. Por isso que tem 2 Superman e Homem-Aranha. Um saía pela Marvel, o outro saía pela DC. O outro saía pela Marvel, o outro saía pela DC. Cara, isso aqui em formato americano ia ser a coisa mais linda do mundo, porque os desenhos do Garcia Lopes estão... Cara, ia vender mais que... Sei lá o que, eu já falei pão quente, então, sei lá. Já. Ia vender mais que frango cagaçado. É uma pena, né, que esse tipo de coisa, isso saía num encadernadozinho de luxo, isso ia ficar muito legal num encadernado. Todas essas eu acho que são os únicos crossovers que
não saíram aqui. Não são os únicos porque teve a Amálgama que não saiu aqui, que saiu só em formatinho, né? Isso. Mas crossover mesmo, foram os únicos que não saíram em formato americano no Brasil. Pois é, inclusive depois disso foi quando já tava pra sair as edições de Marvel vs DC, né? Aquela série clássica que teve os principais confrontos foram decididos por fãs. Então saía muita coisa assim, saiu Darkseid e Galactus, né? Se eu não me engano, que era do John Byrne, saiu Lanterna e muito legal, cara. Esse Darkseid e Galactus eu li por acaso, cara, eu não tenho essa edição, me odeio por isso. Eu li por acaso num salão de cabeleireiro, esperando, acho que a minha mãe tinha uma edição lá, Darkseid e Galactus, do nada, assim, pegou muito legal, ele coloca a seguinte questão, né, que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto inamovível, que é o Galactus tentando devorar Apocalipse, né. Então, cara, esse gibi é muito bom, velho. É muito bom. É muito legal. Cara, eu tenho isso, eu acho que eu ainda tenho isso. Saiu também esse Lanterna Verde e Surfista, que o Lanterna é o Kyle, né? Saiu também, que eu lembro, saiu 2 edições de Superman, de Batman e Homem-Aranha, né? Que um, inclusive, é do Mark Bagley, que... É o primeiro, que é muito bom. Num eles vão pra Nova York, no outro eles vão pra Gotham. Um é o Carnificina, né? O vilão, e o outro é o Coringa, uma coisa assim. Saiu alguma coisa de Batman e Demolidor também, ou eu tô viajando? Muito bom. Não, saiu, é bom. Saiu também Batman e Justiceiro. Também sim, muito bom, Batman e Justiceiro, se eu não me engano, é do Romitinha, né? Isso, são 2 também. Confundindo com... São 2. É igual o Batman e Spawn. O Batman e Spawn também são 2. O primeiro é muito bom, que ele joga, ele engula isso na cara. O batarangue na cara dele, que é do Frank Miller. Esse Batman e Justiceiro, eu tô olhando aqui, é uma edição que é do Jump Valley. Na capa você vê que é o Azrael. É por isso que eu não lembrava, porque tem depois o Bruce Wayne contra... Primeiro foi esse, depois acho que foi o Bruce Wayne já contra o Justiceiro. É isso aí. E assim, todos esses encontros culminou no Vingadores e versus Liga da Justiça, né? Que, cara, não é o melhor trabalho do George Pérez, mas, bicho, chega perto, cara, porque o que ele fez de personagem, ele conseguiu colocar na história todos os personagens que já fizeram parte da Liga ou dos Vingadores, ele conseguiu encaixar de algum jeito na história, bicho. O cara é o trabalho que ele queria fazer na vida dele, né? Cara, só as capas, as 4 capas que ele fez, só aquele ali já vale qualquer coisa que você tenha lido na vida. Coisa mais linda do mundo, viu? Todas as 4. Esse encadernado saiu em capa dura, né? Eu tenho a minissérie ainda. Eu tenho a mini também. Eu tenho a mini também. Capa dura não comprei, não. E hoje vale um apartamento. Eu nunca vi pra comprar esse encadernado, senão provavelmente... Eu nem sabia. Eu me lembro que é uma história muito legal, cara. E ela tem ela é uma história jovial, né? Eles ficam amigos, eles enfrentam uma ameaça comum, não é aquela coisa deles competindo. Até eu acho que no final eles acabam combinando de se encontrar várias vezes. Todo ano eles se encontravam. E aí é o Arqueiro Verde jogando flecha com o Gavião Arqueiro, né? Pra ver quem era o melhor arqueiro, coisas... Ela é escrita pelo Busiek, né? Na verdade, o Busiek, ele retoma, né? Porque não era ele o escritor original. Ele retoma a história pra escrever, porque já tinha muita coisa produzida, né? O George Pérez já tinha muita coisa feita. O Pérez guardou por muitos anos páginas, né? Prontas, assim. Isso. E, cara, eu lembro que é uma história muito divertida. O pessoal, assim, a Liga vai para o universo da Marvel e aquela coisa, como o universo da Marvel teoricamente seria algo mais próximo do universo normal, né? Do nosso mundo. É aquele negócio mais sujo, mais violento. E eles sentem aquilo. E quando os personagens da Marvel vão para o universo da DC, é algo completamente diferente. Eles falam assim, vocês são deuses, eles são tratados como deuses aqui e vocês não... E mesmo assim, vocês não resolvem todos os problemas. Vocês podem resolver todos os problemas e não resolvem. É muito legal a história. E você vê que o Pérez caprichou ali lindamente, né? Naquelas páginas. Mas pra mim é o melhor trabalho dele. Tá maravilhoso. O traço dele já tá bem amadurecido. Ele dá um rosto pra cada personagem, que é um negócio absurdo, sabe? Não, é o trabalho da vida, né? Ele fez diferente do que ele tinha feito até então, né? É um cara, você falou, né? Ele tava bem mais maduro, bem mais, sabe, desenvolvido no traço, bem mais seguro do que tava fazendo. Cara, eu tô olhando aqui a capa do encadernado da edição definitiva da Panini, foi lançado em julho de 2006 e, cara, eu tô tonto só de ver a quantidade de personagem que o Pérez colocou na capa, bicho. É uma pena que a gente não tem mais esses crossovers, mas pelo menos a gente teve esse, né, que é um grande finale foda, assim, pra essa prática. Tomara que um dia DC e Marvel possam retomar isso quando acabar os filmes pararem de fazer dinheiro e eles precisarem vender gibi de novo. Mas eu acho assim,
que hoje, no panorama que nós estamos hoje, realmente não cabe mais esse tipo de coisa, sabe? Era uma coisa bem mais leve pra se fazer, sabe? Hoje tá tudo muito amarrado em si, sabe? Esse negócio de fazer como tá o universo cinematográfico, né? Tudo amarradinho, você vai amarrando de um jeito que não tem como você abrir uma exceção de tem outro universo aqui com esses heróis aqui de outra editora, por exemplo. É muito bem fechado, muito bem conciso em si, sabe? Eu mesmo não vejo espaço hoje nas duas editoras pra fazer uma coisa desse tipo, juntar esse Capitão América Falcão do Nick Spencer com o Batman do Tom King, sabe? Ficaria, não que ficasse ruim, mas você não vê espaço hoje pra isso. Teve esse agora, né? Saiu até agora o do Batman com o Hortelino, né? Mas é da mesma empresa, né? São universos diferentes, mas é da mesma empresa, né? Então você fica até com um pouco de esperança nisso, né? Estão lançando crossovers justamente dentro da mesma marca, né? Da Warner, crossovers da DC com Looney Tunes. Um tempo atrás saiu aqui crossovers da Liga da Justiça com o He-Man, lembra? Sim. Então isso, entre as editoras, aliás, crossover, por exemplo, com o material da 2000 AD e da Image, teve um monte também, né? A gente tá falando só dos Marvel e DC, mas acho que só Batman e Juiz Dredd teve uns 3, 4. Hoje em dia ainda sai muito crossover. Saiu, até recentemente tinha saído um crossover da Liga da Justiça com o Power Rangers, né? E continua saindo muita coisa, muito crossover, mas só entre a Marvel e a DC que não saiu mais, não tem mais. Não, mas agora me deu até saudade desse crossover, sabe? Que época boa, cara. É, muito legal. Não, e que época boa que a gente esperava pra ver esse tipo de coisa nos quadrinhos, né? Porque hoje é tudo filme, né? Não é ruim, mas é diferente. Hoje, quero ver os personagens se encontrar no filme. Pô, naquela época a gente esperava nos quadrinhos, né? Quero ver esses caras nos quadrinhos se encontrar. Eu acho que você resumiu tudo agora. Pois é, e com isso, com esse poço de sabedoria que o Vitor Azambuja nos brindou, a gente vai encerrar por aqui, né? Essa quarta edição do Pilha de Bis. Agradecer mais uma vez, Dãozinho, Vitor. Valeu. Sempre um prazer, obrigado pelo poço. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um abraço. Tchau. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida em avião, vem sensação, velhos castelos, belos duelos do céu, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Nossos amigos se enfrentam, mas perigos e a sugestão. Tudo isso acontece até os são os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só Os Caçadores de Aventura.